Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à nossa última aula desse módulo básico de genética, em que nós vamos tratar então da herança e determinação sexual, certo? Então, na maioria, das espécies de animais e em algumas plantas até, a diferença entre os machos e as fêmeas, elas são definidas por um par de cromossomos especiais, que nós chamamos então de cromossomos sexuais. Então, os outros pares de cromossomos, que são equivalentes a todas as características, as mesmas características entre machos e fêmeas, vão receber o nome de cromossomos autossomos. Então, vocês já ouviram falar, de uma característica autossômica em algum exercício que eu tenha feito, ou cromossomos autossômicos. Se deve, então, que essas características estão nesses outros cromossomos que são comuns aos machos e às fêmeas. Então, aqui eu tenho um cariótipo humano, tipicamente humano, com 23 pares de cromossomos, sendo que nós temos, então, aqui o par de cromossomos especiais, os cromossomos sexuais, que são, neste caso aqui, de um homem, porque nós estamos tratando de um X e um Y. Nós já vamos ver a determinação sexual. Lembrando que determinação sexual não quer dizer orientação sexual, pessoal? Isso aqui é só para formação das estruturas reprodutivas, ovários e as gônadas, certo? E todos os demais 22 pares de cromossomos, nós chamamos então de cromossomos autossômicos. Deixa eu passar aqui. Então, nesse sistema XY aqui, ele está presente, além de nós seres humanos, enquanto animais mamíferos, ele também vai estar presente em diversos grupos de insetos, também em alguns peixes, em vários peixes, aí, em algumas plantas. Nesse sistema XY, nós vamos ter um cromossomo X, e o indivíduo será do sexo feminino quando apresentar 2X. Certo? Então, quando o indivíduo apresentar 2X, será do sexo feminino. E quando o indivíduo apresentar um cromossomo X e um cromossomo Y, a gente vai ver que em alguns insetos, esse sistema aqui, na verdade, ele é X0. O indivíduo não tem um dos cromossomos, que no caso é o Y. Mas para a nossa explicação aqui, desse sistema XY, então quando o indivíduo apresentar um cromossomo X e um Y, ele será do sexo masculino. O cromossomo Y ele é muito menor do que o cromossomo X e ele apresenta poucos genes, tá? A maioria deles ligado então às características masculinas, como formação das características masculinas e formação das estruturas reprodutivas masculinas. Então, vai ter uma pequena região de homologia, ou seja, uma pequena região em que nós vamos ter os mesmos genes no X e no Y, certo? Que nós chamamos, então, de uma região homóloga entre X e Y. Então, os genes que tiverem tanto no X vão ter no Y também. Então, quando nós tivermos alguma característica que está nesta região homóloga aqui, nós vamos tratar como nos outros cromossomos, no azão, azinho e tal, que a gente viu nos outros temas. Porém, quando nós tivermos genes nesta região que não é homóloga, ou seja, numa região que não é igual, tem genes diferentes, então nós vamos ter... Então, por exemplo, digamos que aqui nós temos 3 genes para 3 características diferentes no cromossomo X, mas que nós não tenhamos no Y, então nós vamos ter um comportamento um pouco diferente dessas características em homens e nos machos e nas fêmeas. Tudo bem? O cromossomo X, como ele é muito maior, ele tem muitos genes e vários deles ligados a características, especialmente doenças. Então, por isso que a gente tem que dar uma atenção maior a essas características que estão ligadas ao cromossomo X. Por quê? Porque nas fêmeas, como elas têm 2X, as características ligadas a esse tipo de cromossomo, elas vão acontecer da mesma forma que nós vínhamos estudando. Então, se a mulher, se tem uma doença que ela é recessiva,
mas a mulher for azão azinho para essa característica, ela não vai apresentar doença. Agora, o macho, como só tem um único cromossomo X, ou ele será, no caso, azão, ou ele será azinho. Né? Ele não tem uma compensação, ele não tem um segundo cromossomo para compensar. Então, se o indivíduo for azinho, ele vai apresentar a doença, independentemente, né, se ele poderia ter um outro cromossomo para compensar, mas não tem. Né? Então, por isso que quando essa doença, né, ou essa característica está ligada ao cromossomo X, ela se evidencia muito mais nos machos do que nas fêmeas. A gente vai trabalhar isso direitinho mais adiante, certo? Então, aqui nós temos os principais sistemas de determinação sexual, certo? Então, aqui no sistema XY, né, indivíduos masculinos vão apresentar um cromossomo X e um Y, e as fêmeas vão apresentar XX. Na formação dos gametas, as fêmeas vão formar um único tipo de gameta, né, com relação aos cromossomos sexuais. Então, as fêmeas só vão doar um X. Os machos, eles podem doar um X e um Y. Aí, na junção, na fecundação, se o X da fêmea, do óvulo da fêmea, encontrar um X do espermatozoide do macho, formará uma fêmea que será XX. Se o óvulo da fêmea X for encontrado por um espermatozoide Y, formará um macho XY. Então, a gente tem aqui, quando nós temos um encontro, como o macho só tem um único X, então nós chamamos este macho de hemizigoto, porque ele só tem metade da carga cromossômica com relação a esse cromossomo. Tudo bem? Em alguns insetos, tá? Principalmente nos gafanhotos, na maioria das espécies de gafanhotos, eles apresentam um sistema X0, então eles não vão ter o Y. Então, as fêmeas vão ser XX e os machos serão X0, ou seja, só tem um X. Então, os machos vão produzir dois tipos de espermatozoides com relação a esses cromossomos sexuais. Então, ele vai produzir um espermatozoide X e um espermatozoide sem nenhum cromossomo sexual. A fêmea só vai produzir óvulos X. Então, se o espermatozoide encontrar um espermatozoide X encontrar um óvulo X, formará uma fêmea XX. Se não, vai ter só um X e formará um macho. Ok? Já em aves, as aves apresentam um sistema ZW, que é o inverso. Né? O sexo, porque aqui nós chamamos de sexo heterogamético o sexo masculino. Por que heterogamético? Porque apresenta dois cromossomos diferentes. Já a fêmea é o sexo homogamético. Da mesma forma, isso acontece aqui nos gafanhotos. Porém, em aves inverte. Os machos no sistema ZW vão ser o sexo homogamético e as fêmeas o sexo heterogamético, ou seja, as fêmeas que apresentam um cromossomo sexual diferente. Então, os machos serão ZZ e só formarão espermatozoides do tipo Z. As fêmeas vão formar óvulos Z e W. Se um espermatozoide Z encontrar um óvulo Z, formará um macho ZZ. Se um espermatozoide Z encontrar um óvulo W, formará uma fêmea ZW. Então, as características, a transmissão das características, ela é idêntica ao que acontece em mamíferos. Tudo bem? Só que ao contrário, porque as fêmeas é que vão ser o sexo heterogamético. E em alguns dípteros, principalmente em abelhas, né, abelha milífera, elas vão apresentar o sistema haplodiploide. Ou seja, as fêmeas vão ser diploides quanto à sua carga genética e os machos serão haploides. Então, quando há a fecundação de um macho com uma fêmea, então vai formar sempre fêmea com uma fêmea diploide. Essa fêmea ela poderá ser operária ou rainha dependendo do tipo de alimentação. Se o óvulo da fêmea for seguir o processo de desenvolvimento por partenogênese, ou seja, sem a fecundação, então formará um macho haploide. Tudo bem? Então, só para exemplificar aqui como que a gente faz a determinação do sexo.
Então, no caso de mamíferos, então a gente vai ter as fêmeas doando sempre X e os machos que vão poder doar um X e um Y. Qual é a probabilidade de sair um macho e uma fêmea? Então aqui a gente tem X com X, XX, XX. E aqui XY, XY. Então, das 4 possibilidades, 2 é de que do cruzamento entre um macho e uma fêmea saia fêmea, e 2/4 de que saia macho. Simplificando isso aqui, nós temos um meio e um meio, ou seja, 50%. Então, a probabilidade de nascer macho ou fêmea é sempre 50%, certo? A partir deste cruzamento aqui. Em aves, nós temos a mesma coisa. Então, as fêmeas doarão, né, o Z e W, e o macho doará apenas Z. Então, aqui a mesma coisa. Nós teremos metade que tem chance de ser macho e metade que tem chance de ser fêmea. Tudo bem? Em aves, principalmente em aves de corte, né, a gente usa, ou é utilizado na indústria, o que a gente chama de sexagem, que vai determinar aqueles indivíduos que vão ser encaminhados para postura ou para corte. Então, existe uma característica que está ligada aos cromossomos sexuais em aves, que é a velocidade de empenamento, ou seja, a velocidade de crescimento das penas. E ela pode ser diferenciada de 8 a 12 dias a partir do nascimento. Então, o empenamento lento ele é determinado por um gene dominante no cromossomo Z e o empenamento rápido, um gene recessivo. Então, o que se faz? Se tem os machos homozigóticos para empenamento rápido, que são ZRzinho, ZRzinho, e se utiliza então uma fêmea de empenamento lento. Deste cruzamento aqui, logo que os filhotinhos, que os pintinhos nascem, né, de 8 até 12 dias, já é possível separar os machos das fêmeas. Então os machos vão para corte e as fêmeas vão ir para postura. Por quê? Porque ao cruzar uma fêmea de empenamento lento com um macho homozigoto puro para empenamento rápido, a gente vai ter 100% de machos de empenamento lento, que são esses aqui, ó, e 100% de fêmeas de empenamento rápido. Então a gente consegue, com 8 dias, né, saber que aqueles pintinhos que estão com penas maiores são fêmeas e aqueles pintinhos que estão com penas menores são machos. Então a gente já consegue fazer a separação dos indivíduos com 8 dias. Então, uma utilização desses genes sexuais é utilizado na indústria de frangos de corte. Vamos falar um pouquinho de algumas características humanas, não só humanas, tá? Alguns animais também apresentam alguma dessas características, mas que estão ligadas aí ao sexo, né? Então a gente chama as características que estão ligadas ao cromossomo X, então herança ligada ao sexo. A primeira delas que nós vamos trabalhar, então, é o daltonismo, que é a incapacidade ou dificuldade de distinguir algumas cores, principalmente entre o verde e o vermelho. Existem 3 tipos de daltonismo, o mais comum é esse. Então, é uma característica recessiva, então, o daltonismo, que está ligado ao cromossomo X. Então, indivíduos que apresentam XDzão terão visão normal, e indivíduos que apresentam um XDzinho serão daltônicos. Então, o que acontece? As mulheres, como as fêmeas, no caso, né, as mulheres, como apresentam 2X, elas têm 3 tipos de genótipos possíveis. Então, a mulher pode ser XDzão, XDzão e terá visão normal. A mulher pode ser XDzão, XDzinho e ela é considerada portadora do gene, mas terá visão normal porque o Dzão é dominante. E para que ela seja daltônica, ela tem que ter XDzinho, XDzinho. O que, então, é mais raro de acontecer, né, de termos mulheres daltônicas. Não é impossível, mas é raro. Já em homens,
se o homem tiver XDzão, ele terá visão normal, se ele tiver XDzinho, ele será daltônico. Então, como o homem não tem um segundo cromossomo para compensar, é muito mais comum, em torno de 5 a 8% dos homens vão apresentar daltonismo, enquanto que nas mulheres a taxa é de aproximadamente 0,04%, então é muito menor. Por quê? Porque para a mulher ser daltônica, ela tem que ter XDzinho, XDzinho. O homem não, basta que ele tenha apenas um XDzinho e ele será daltônico. Por que que isso acontece? Por que que é muito mais fácil? Então, vejamos aqui, ou pensemos juntos, né? Então, digamos que a gente tem aqui uma mulher que seja portadora do alelo para o daltonismo, mas tem a visão normal. Então, ela é XDzão, XDzinho. E ela se casa com um homem que tem visão normal. Então, ele vai ser XDzão, Y. Como é que vai ser esse cruzamento aqui? XDzão, 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 XDzinho. Então, 100% da possibilidade aqui é de que nasçam filhas com visão normal. Porém, se nascer menino, metade da possibilidade, né, é que os filhos, 50% de chance de, se nascer menino, de que ele seja daltônico. Por quê? Porque este menino aqui será daltônico, né? Ele não tem uma compensação. Então, qual a probabilidade de que, se nascer menino, seja daltônico? 50%, porque nós temos aqui estas duas possibilidades. Então, das duas possibilidades de menino, uma é daltônico. Então, se nascer menino, 50% de chance de ele ser daltônico, caso a mulher seja portadora do alelo para o daltonismo. Tem possibilidade de nascer menina daltônica aqui? Não, não tem. Porque o pai ele é normal, então, como ele vai doar um único tipo de X, então mesmo que a mãe doe um XDzinho, né, ela terá o XDzão aqui para compensar, ok? Uma coisa importante, quem faz a determinação sexual, né, do sexo, na verdade, é o cromossomo Y, porque o X está presente tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, basta que tenha um cromossomo Y e o indivíduo será do sexo masculino. De novo, determinação sexual não é orientação sexual. Isso aqui é formação de gônadas, tudo bem? A gente vai ver depois, mais adiante, né, no próximo módulo, algumas doenças relacionadas a algumas anomalias relacionadas a esses cromossomos sexuais. Outra doença bastante importante nós temos também, relacionados ao cromossomo X, é a hemofilia, que é a dificuldade de coagulação sanguínea, ou seja, o indivíduo ele não vai fazer a formação de um dos fatores de coagulação, e então ele pode, com pequenos ferimentos, sangrar até a morte, né, porque não vai conseguir estancar. Também é uma característica recessiva ligada ao X, então o indivíduo que tiver o cromossomo recessivo será hemofílico e o que tiver Hzão será normal. Então, se a gente tiver o cruzamento aqui de um casal, de uma mulher que seja portadora, ela vai ser normal, mas será portadora com um homem normal, nós temos aqui também 1/4 de chance de um indivíduo ser hemofílico. Então, de novo, como no daltonismo, é muito mais fácil encontrar homens hemofílicos do que mulheres hemofílicas, porque a mulher precisará ser XHzinho, XHzinho, né? E o homem basta que ele tenha um Hzinho e ele será hemofílico. Certo? Um último tópico aqui, antes da gente passar para os exercícios, é a compensação de dose. O que que isso quer dizer? Como nos machos, os machos têm apenas um X e as fêmeas 2, então há um fenômeno que é chamado de compensação de dose, que faz a inativação de um dos X nas fêmeas. Então, logo no início do desenvolvimento embrionário da fêmea, um dos X ele é inativado, aproximadamente 50% de chance de ser ou o X que veio da mãe ou o X que veio do pai. Então, as fêmeas elas vão apresentar no seu corpo uma espécie de mosaico, porque as células que tiveram
lá no início do desenvolvimento, ainda dentro da barriga da mãe, o XAzinho inativado, todas as células que vão ser derivadas daquela que teve o Azinho inativado vão ter ativo o X-azão. E todas as células que tiveram o azão inativado vão ser derivadas daquela, né? E vão apresentar como ativo o X-azinho. E então, isso pode acontecer, por exemplo, de uma mulher ser daltônica para um olho e para o outro não. Porque o olho que é daltônico foi derivado de uma célula que teve o gene dominante inativado, e o olho normal, então, foi derivado daquela célula que teve o gene daltônico inativado. E isso para qualquer característica. Então, mulheres, para essa característica aqui de hemofilia, mulheres heterozigóticas vão apresentar uma dificuldade um pouco maior de coagulação, porque elas vão apresentar mais ou menos metade dos fatores de coagulação, porque elas vão ter células que serão XHzinho e células que serão XHzão, certo? E isso é bastante visível em felinos, tá? Porque a coloração branca dos felinos está relacionada a cromossomos autossômicos. Porém, a coloração amarela e preta está relacionada ao cromossomo X. Então, o X-azão, o indivíduo vai apresentar pelo amarelo. E o XP, o indivíduo vai apresentar pelos pretos. Mas aí o que acontece? Machos só podem ser XAY, que poderão ter pelagem amarela com branca, ou todo amarelo, né? Mas vão apresentar somente a coloração amarela. Ou XPY, que o indivíduo vai apresentar pelos pretos. As fêmeas, como tem essa compensação de dose, aproximadamente metade das células no início do desenvolvimento vão ter o X-azão inativado ou o XP inativado. E as células que derivarem de uma ou de outra vão se manifestar. Então, as fêmeas de felinos são os únicos que vão poder ter pelo amarelo e preto. Então, 3 cores, né? Amarelo, preto e branco, só é possível em fêmeas. Os machos podem ser apenas ou amarelo e branco ou preto e branco, tá? Com relação a esse tipo de padrão de pelagem, tá? Então, amarelo e preto só é possível encontrar em fêmeas, em função dessa compensação de dose ou dessa inativação dos cromossomos X, né? Desses cromossomos sexuais, certo? Então, vamos passar para o desenvolvimento de alguns exercícios para a gente finalizar. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Em aves, é difícil reconhecer o sexo de filhotes recém-eclodidos, mas é fácil de observar se eles têm plumagem barrada, ou seja, com listras, né, que a gente chama de carijó, ou não. Sabendo-se que o gene que condiciona a plumagem barrada, ou seja, carijó, Bzão, é dominante e ligado ao sexo, ou seja, está no cromossomo Z, então ZBzão, né, o indivíduo será carijó ou barrado. Qual dos seguintes cruzamentos permitirá determinar o sexo dos filhotes recém-eclodidos apenas pela observação de sua plumagem? Então, vamos lá. ZBzinho, o indivíduo terá plumagem lisa, né, sem listras. Então, lembrando lá naquela sexagem que a gente falou da velocidade de empenamento, em que cruzava machos recessivos, então o cruzamento, na verdade, vai ser macho recessivo com fêmea dominante. Isso vai nos dar aqui, os machos vão apresentar fenótipo dominante, 100%, e as fêmeas o fenótipo recessivo, 100%. Então, ao cruzar uma fêmea carijó com um macho de plumagem lisa, nós vamos ter 100% dos machos carijós e 100% das fêmeas com plumagem lisa. Então, está aqui uma fêmea dominante com macho recessivo. Tá? O heredograma abaixo
apresenta uma anomalia transmitida geneticamente. Sabendo-se que os genótipos de 1, 2 e 5 são respectivamente, então vamos lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, o 1 é XDzão, XDzinho. XDzão, XDzinho, essa fêmea. 2 é XDzinho, Y. Então, a gente já sabe que essa característica ela é recessiva, né? Porque o indivíduo aqui só tem um Dzinho e ele é afetado. E o 5 é XDzão, XDzinho. Pode-se afirmar que este é um caso de uma herança. Então a gente já sabe, ó, ela é recessiva, porque o XDzinho, né, o indivíduo aqui, ó, o 2, ele é XDzinho e é afetado, ele não tem outro. E também é ligado ao X, né, porque se fosse ligado ao Y, o outro macho aqui também né, teria. Então a gente já consegue distinguir que essa é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Vou refazer aqui para melhorar o entendimento. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar tudo. Então vamos lá. O que ele disse? Sabendo-se que os genótipos do indivíduo 1, 2 e 5 são respectivamente. Então essa fêmea 1 aqui, ela tem XDzão, XDzinho. Dá para saber se a característica ela é dominante ou recessiva? Ainda não. O indivíduo 2, ele é XDzinho, Y. Ó, opa, o indivíduo aqui tem a característica e apresenta um XDzinho. Então ela é, obviamente, uma característica recessiva ligada ao X. Isso a gente já pode tirar de cara. Mas vamos ver se bate. Ó. E o 5, ele é XDzão, XDzinho. Essa fêmea aqui, ela é heterozigota. Vamos ver se bate. Essa fêmea 4 aqui, esse macho 4, digo, tem como a gente saber o genótipo dele? Tem, né? Ele vai ser XY, porque é macho. Mas ele não tem a característica, então ele é XDzão, obrigatoriamente. E este macho aqui, XY, e ele é afetado. Ele pode ser afetado? Pode, né? Porque a mãe tem um XDzão e um XDzinho. Se ele herdou o XDzinho da mãe, então ele será afetado pela característica. Então a gente já conseguiu distinguir aqui que essa é uma característica recessiva ligada ao cromossomo X. Ok? Vamos lá, próximo. Considere o heredograma que representa uma família portadora de uma característica recessiva condicionada por gene situado em um dos cromossomos sexuais. Então, é uma característica recessiva. Então, nós temos aqui um dominante e um recessivo. Então, a característica ela é condicionada por este gene recessivo que está ligado a um dos cromossomos sexuais, que pode ser tanto o X quanto o Y. Vamos lá. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que... Então, o que nós temos aqui? Ó? Uma fêmea e um macho que tiveram um macho afetado. Vamos pensar um pouquinho. Se o macho foi afetado, se o macho ele é afetado e se essa característica estivesse no cromossomo Y, então ele seria YAzinho, certo? Só que esse YAzinho ele teria herdado deste pai, e este pai também teria que ser afetado, e não é. Então, o que está acontecendo aqui? O único jeito do pai não ser afetado, mas teve um filho afetado, é que essa característica esteja no cromossomo X. Ele diz que está em um dos cromossomos sexuais. Então, esse indivíduo aqui, ele é certamente Xazinho Y. Por quê? O Y ele herdou do seu pai que não é afetado. Então, o pai dele é certamente Xazão Y. E a mãe dele não é afetada. Então, ela é Xazão, mas ela certamente tem um Xazinho porque passou para o seu filho. Ok? Esta fêmea 3 aqui, ela herdou um Xazão, certamente, deste macho aqui, porque ele não é afetado, então ele é Xazão Y. E da sua mãe, com certeza, ela herdou um Xazinho. Como a sua mãe, ou essa fêmea 2 aqui, ela não é afetada, então ela é Xazão, Xazinho, certamente. Certo? Como é que eu sei disso, professor? De novo, esta fêmea aqui,
passou um Xazinho para o seu filho, para o seu filhote aqui. Ok? Porque ele é afetado e a gente já viu que não está no cromossomo Y, e sim no X. Então ela tem um Xazinho, mas ela é normal, então também tem um Xazão. Este Xazão aqui certamente veio deste pai, porque este pai não é afetado. Então o Xazinho ela com certeza recebeu da sua mãe, que também não é afetada, então é certamente heterozigota. Este macho 4 aqui, ele também não é afetado, então ele é certamente Xazão Y. Então, vamos às alternativas. Letra A. A mulher 2 é homozigota? Não, né? Ela é heterozigota porque tem um Xazão e um Xazinho. B. As filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene? As filhas, estas aqui, são certamente portadoras do gene? A gente não tem como saber. A gente sabe que elas são Xazão alguma coisa. Elas podem ser portadoras? Podem, mas não certamente, porque a mãe pode doar o Xazão também. E aí elas podem ser Xazão. Então, não temos como saber. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Sim, elas certamente são portadoras desse gene recessivo. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene. Então, mesma coisa aqui neste caso aqui. Então, estas filhas aqui, não tem como a gente ter certeza. Elas podem portar o gene, mas a gente não tem certeza. Os homens 1 e 4 são certamente portadores do gene. Não, porque se eles fossem portadores desse gene recessivo, eles seriam afetados pela característica e não é o que está acontecendo. Então, correto, letra C. Então, vamos passar para o último exercício. Então, vamos lá. Em galinhas, a altura do animal se deve a um gene ligado ao cromossomo Z. Então, o alelo dominante determina a altura normal e o alelo recessivo, o indivíduo será anão. Do cruzamento de um macho normal heterozigótico, então ele está dizendo, um macho normal que é heterozigótico com uma fêmea anã, então XDzinho W, foram obtidos 12 descendentes. Dos 12, quantos pintinhos esperam-se que sejam do sexo feminino e anões? Então é só a gente fazer aqui, para começar, o cruzamento. Então o macho vai doar XDzão, XDzinho. E a fêmea só vai doar XDzinho e um W. Então vamos fazer o cruzamento. XDzão, X não, ZDzão, ZDzinho, ZDzinho, ZDzinho. ZDzão W, ZDzinho, W. Então, quem aqui é fêmea? Quem tem o W. Então, de todas essas possibilidades, qual daqui é que seja fêmea anã? Apenas essa aqui. Então, das 4 possibilidades, uma é que seja fêmea anã. Então, 1/4. Então, se a gente tem 12 pintinhos, nós multiplicamos isto por 1/4. Então, considerando que aqui seja 1, né, multiplicação de frações, então 12/4, que é 12 divididos por 4, que é igual a 3. Então, dos 12 pintinhos, espera-se que destes 12, 3 sejam fêmeas anãs, certo? Então, pessoal, nós terminamos aqui o nosso módulo básico de genética. Então, depois, né, nas próximas aulas, eu vou começar a falar sobre algumas anomalias e alguns fatores de biotecnologia para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Mas de módulo básico de genética era isso que eu tinha para comentar com vocês, tá? Um abraço e até mais.